uma voz de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que o que ela vai compartilhar aqui nessa noite vai encher o teu coração e o meu. Amém? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja aí no seu coração e permaneça para sempre. Amém? Quero compartilhar com você algo que eu acho assim que é tão necessário. Sabe aquelas coisas que elas são sempre necessárias? Então nós temos a nossa vida, né? Nós temos necessidade disso, temos daquilo. E em várias áreas da nossa vida nós temos as necessidades. E aí nós olhamos para nós mesmos e aí olhamos, não, eu preciso disso. Agora estou cansado, preciso descansar. Agora eu preciso me divertir. E assim por diante, nós olhamos várias coisas que são necessárias, que são boas na nossa vida. E nos alimentar também nós precisamos. Porque é uma necessidade nossa. E o que eu quero falar com você nessa noite é algo que eu vejo que é necessário. E é necessário constantemente. E aí vocês fizeram uma série, né? Com as disciplinas espirituais. E todas as coisas nós podemos decidir fazer. Mas o que vai firmar os nossos compromissos e as nossas decisões, o que nós decidimos fazer, sempre vai ser as disciplinas. Sempre vai ser eu me disciplinar. Então agora eu vou começar a mudar aqui. Ou agora eu vou começar a agir assim. Então as disciplinas, elas firmam os nossos compromissos. É as disciplinas que nos ajudam a cumprir aquilo que nós temos que fazer. Porque senão nós nos demovemos. Muitas vezes, não sei você, mas vejo, pela maioria, como o vento se demove facilmente das coisas. Então, uma das coisas que é necessária para nós é renovar as nossas forças. Constantemente, isso deve agregar. Já terminou a série das disciplinas, né? Mas quero dizer que isso também pode ser uma disciplina, que é algo que você agrega à sua vida. E muitas vezes nós, não digo assim todas as pessoas, mas algumas, por exemplo, elas começam a ver o que o corpo precisa. Estou precisando de vitamina, então eu vou tomar vitamina. Eu preciso fazer um exercício, eu vou fazer. Mas existe uma boa maioria que simplesmente não faz, simplesmente nunca se propõe e simplesmente não muda em áreas que também são necessárias da vida. E a mesma coisa é o renovar as nossas forças, porque as forças do corpo, ele é fácil. Você dorme, uma boa noite de sono, você é renovado, né? Nós estivemos também um pouco lá no retiro. Nós estivemos um pouco lá vendo os adolescentes, vendo a unção de Deus que estava lá. E aí nós voltamos assim, bem ali pelas 3 e pouco da madrugada, chegamos em casa. E aí você diz, eu preciso dormir, porque eu preciso ir para o culto da manhã. E o pouco de sono que teve, deu para recuperar um pouco. Daí hoje à tarde, fomos dormir mais um pouco. E aí quando eu acordei, nossa, que renovo. Então a mesma coisa é com a nossa alma, com as nossas emoções, que muitas vezes nós nos sobrecarregamos a nós mesmos. Guardamos coisas, guardamos preocupações no nosso coração. E isso vai carregando a nossa alma. É como um fardo que você coloca nas suas costas e você vai carregando. E você carrega uma preocupação com fulano, com o filho, com o marido, com o trabalho, com saúde. E tudo isso vai acumulando sobre você. E você vai vivendo. E tem uma hora que você não sabe como. Sua alma adoeceu. Então por
momento da vida que a pessoa pensa: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E às vezes, gente, é tão incrível, né? Infelizmente, você vê que o cristão que tem o recurso em Deus, que tem o Deus que tudo é possível, ele vai se perdendo nesse encher de alma e chega ao ponto de, tipo, é como se entrasse num buraco e disse: eu não consigo mais sair sozinho. Então tá, vou estender a mão. Aí tive uma situação em que a pessoa não queria, mas era grave, a gente via que era grave. A alma dela estava assim, ó, a ponto do inimigo já queria até ceifar a vida dela. Ele falou: não, é questão de vida ou morte. E aí então o marido dela disse: pastora, não se importe se ela disser não. Não se importe. E realmente ela queria desmarcar. Daí eu ia lá, meu marido me levava lá na casa, que daí não tinha jeito de desmarcar. E aí a gente começou. E a primeira vez que eu atendi essa pessoa, não dava para conversar com ela. Ela tinha os olhos parados, como fosse uma pessoa dopada com remédio, mas não era. Os olhos longe, era como se você não encontrasse a alma daquela pessoa. E ali eu falava, mas parecia que eu estava falando com nada, que eu não conseguia encontrar ela lá dentro. E aí foi indo, né, o primeiro encontro, nada. Segundo encontro, aquele olhar perdido que eu não encontrava, mas eu ia dando o remédio da palavra, ia dando o remédio da palavra. Terceiro encontro, eu comecei a ver que ela começou a olhar para mim. E aí ela começou, e aí foi a verdade de Deus que foi. E aí eu fui indo, vários encontros, falei: não sai daqui sem essa pessoa estar novamente centrada em Deus e no recurso que tem em Deus de cura e todas as coisas. E aí foi, aí graças a Deus, quando eu comecei a perguntar e ela me responder, a mente dela já tinha trazido de volta, e as emoções dela começaram a mudar, e assim por diante. E hoje ela está, graças a Deus, né? Depois de tudo isso, né, eu tinha que dizer para mim mesmo: não é ela que não quer, eu vou lá, né? E às vezes ela até dizia: hoje eu não quero. Tá bom, então eu só vou orar. Aí eu orava e ia embora. Aí eu voltava para casa e eu dizia assim: não é ela que não quer que eu vá lá, é o inimigo que não quer. Então, mas não é fácil você ir quando você parece que a pessoa não quer. Mas daí, depois de tudo, aí ela conseguiu. E daí ela escreveu para mim e agradeceu. E agradeceu por ter ido lá, por ter ajudado ela a sair daquele momento. Eu estou contando isso para você, para entender que a nossa alma, ela precisa se renovar constantemente. Por isso que o texto de Isaías, aqui eu falei Isaías, mas falei: meu Deus, né? Como ler só um versículo? É Isaías 40, ele fala de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40. Para entendermos, eu gostaria de só mostrar algumas coisas aqui. Então, os profetas, eles eram levantados por Deus para falar com o povo, para dizer, para orientar, para chamar a atenção. E cada momento que o profeta vinha, ele tinha uma palavra de Deus. O que Deus está pensando? O que é para esse momento? Como será que Deus está vendo o nosso momento de vida? E aí então vinha o profeta. E aí, se era chamado de atenção, o profeta dizia: empenhe-se, que povo que está se distanciando de Deus, e assim por diante. Mas aqui não é essa situação. Aqui Deus, ele vem e ele quer dar uma palavra de conforto. Aqui Deus, ele não quer chamar atenção. A Bíblia diz que Deus não nos repreende à medida que nós pecamos. Pode dar glória a Deus por isso? Já pensou? Já pensou, por exemplo, criança. Criança faz um monte de coisa que a gente quer dizer não para elas. Então, se você... tudo você vai dizer não. Ainda mais aquela criança que quer mexer por tudo. Então, você imagina se cada coisinha que a criança faz, você corrige. Você imagina nós,
vai vir a correção do Senhor sobre a minha vida. Eu uma vez pensava assim: meu Deus, agora Deus vai me corrigir. Aí Deus ficou bravo. Aí Deus, agora vai vir uma correção. Aí eu Deus, que Deus vai me privar de alguma coisa. Mas depois eu entendi como Deus faz. E aí quando eu vi esse versículo, Deus não nos repreende à medida que nós pecamos. Sabe o que Deus quer? Que a gente enxergue que a gente errou. E pronto. Daí se a gente erra, Deus quer que a gente enxergue. Então para Ele não precisar chamar a atenção e mudar o seu curso, porque se o seu curso vai indo para lá e Deus quer que você vá para cá, Deus precisa fazer algumas coisas para empurrar a nossa vida. Então aqui nesse momento da história, nós vemos que Deus, Ele está mostrando, por exemplo, lá em Isaías 37, ali uma situação, e eles estavam em guerra, aí entra a história do rei Ezequias, aí o rei Ezequias tem uma nação que vem contra o rei Ezequias, e essa nação assim, ela era forte e estava como que debochando. E aí Deus vem e diz assim, eu acho tão tremendo, que o profeta vem e ele conforta o Isaías. Eu estou falando isso para você entender o contexto aqui. E aí tem um versículo aqui que ele diz assim, 29. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Porque Deus está mandando uma mensagem para o povo da Síria, para o rei da Síria. Olha, você está todo arrogante contra mim, você está desfazendo aí, pois então olha só, no mesmo caminho que tu veio, tu vai embora, tu não vai atacar esse povo. E aí quando Deus era com eles sempre, eles eram vencedores. E aí nessa situação aqui nós vemos Deus, e aí continua. Aí o Ezequias, que era um rei, ficou doente, e daí ele clama ao Senhor e pede a cura ao Senhor, e aí o Senhor cura ele, deu mais anos de vida, e aí vai, daí continua os textos, e aí o profeta começa a falar da grandeza de Deus. Ali no 40 diz, o Senhor vem, e ele diz, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus não está vindo corrigir, Ele está vindo dizer assim, olha, seus pecados estão perdoados. É o fim do tempo da tua milícia, do tempo de você ficar só no seu pecado. Aí continua a voz que clama no deserto, endireitai o caminho, prepara o caminho para o Senhor. E aí continua que a glória de Deus se manifestará. E aí ele vai, e aí fala assim, eis que o Senhor virá. Daí ele vai dizendo para o povo, olha, o Senhor vem. E ele começa a dizer a grandeza de Deus. Quando os problemas ficarem grandes na sua vida, porque às vezes eles não são tão grandes, na maioria das vezes, mas nós temos um inimigo, e o inimigo vai querer colocar uma visão diante de nós que eles são maiores, e aí é o que você acha que é que realmente pesa na sua vida, não é realmente aquele problema que está lá fora, mas é como você interpreta ele, é como você vê ele. E aí se nós, por exemplo aqui, Deus começou a usar o profeta dizendo que quem da concha das suas mãos mediu as águas? Ele continua, quem guiou o Espírito do Senhor? Ele vai, a quem comparareis Deus? A quem? Então, para que a gente renove as nossas forças, para que a gente possa descansar na nossa alma, primeiramente nós precisamos ter essa verdade impregnada no nosso coração de quem é Deus. Eu estou buscando do Senhor umas verdades de Deus, e eu descobri 3 coisas que nós precisamos. E aí quando eu comecei a descobrir essas coisas, eu comecei a ver na vida das pessoas. Realmente é isso, realmente é aquilo que eu estou tendo na palavra. Então eu
resposta você vai ver se ela já está aí na hora da dificuldade, na hora que as coisas ficam difíceis. Se você ficar muito aflito, se você ficar desesperado, você não sabe quem é Deus dentro de você. Essa verdade de quem é Deus não está impressa dentro de você. Porque se você sabe quem é Deus, você sabe que Ele é o Senhor de toda a terra. Você sabe que Ele é o soberano, entende? Que você pode saber quem é Deus aqui, mas aqui dentro é terreno. E quando cai a semente da verdade dentro de nós, ela produz. Ela produz, porque aqui é terreno. Pode ver, ou produz coisa ruim ou produz coisa boa, porque aqui dentro é terreno. Então, se nós colocamos a semente de Deus, as verdades de Deus, e elas vão brotar, elas vão gerar uma colheita para nós. Sabe aquele tempo em que você está assim, ó, ai, tá tudo bom, nossa, tá dando certo aqui, tá dando certo ali, e aí você tá tranquilo, né? Às vezes esquece até que você não pode deixar de vigiar, porque o inimigo tá rondando. Então você tá lá naquele bom e você tá bem dentro de você. Mas aí, se a dificuldade bate e você se desespera, você aparentemente, olha só, é como se você estivesse sozinho. É como se você não tivesse ninguém no mundo por você. Entende? Que Deus é criador, Deus te adotou como filho, mas você simplesmente se coloca num lugar de órfão, sem pai, sem ninguém no mundo. Entende? Você está entendendo? Se na hora da dificuldade você aí é que você precisa entender quem é Deus. E aí nós só vamos saber quem Ele é, porque Ele se revela para nós, é claro. Mas a maior parte, para você saber quem é Deus, é aqui, gente. A hora que Deus fala, olha, tem um texto aqui que ele diz assim, deixa eu ver onde diz que ele diz assim, olha, não temas. No primeiro ele diz, e no 41, no 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Você sabe que esse versículo, quando eu me converti, ele sempre aparecia na minha frente. E eu sempre era consolada com esse versículo. E eu sempre me sentia chamada. Eu sentia que esse versículo era para mim. Ele falava, não temas, eu te ajudo. Porque a palavra é para nós. Por isso que foi escrita para nós. E aí olha só. Ele continua, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, te gloriará no Santo de Israel. Essa é a vontade do nosso Deus para nós. É isso que Ele quer dizer para nós. Você vai se alegrar em mim. Se você confiar em mim, se você tiver esperança em mim, se você esperar em mim, é isso. Ele quer alegrar o nosso coração. Agora olha no 17. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios no alto, desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em manancial. Plantarei no deserto cedro, acácia, a murta, a oliveira e assim por diante. Deus vai dizendo, eu gosto dessa parte assim, que Deus fica parecido com a gente, né? Igual, assim, fala do nosso jeito. Podia dizer uma planta só,
Aí daí ele começa, olha, tá vendo a murta, tá vendo aquela outra planta? Então, eu vou plantar aqueles tipos de planta lá, onde não pode plantar, aonde não dá. E ele fala isso. Agora ele diz assim, olha, os aflitos e necessitados buscam água e não há. E a sua língua se seca de sede. Nós sabemos que lá fora, o povo, e há muitos, eu era uma delas, tem sede e não sabe do que é. E vai buscar em muitas coisas para saciar a sua sede e não sabe aonde. Por isso que é naquela louvor que nós ouvimos, no mundo busquei, mas não encontrei. Então você veio, me trouxe para perto. A música é aquela vida ao sepulcro. Aonde ele chega, ele traz vida. Por isso que você não pode deixar que a morte rodeie a sua vida, a morte da alma. Sabe, a tristeza da alma, o cansaço da alma. Porque você recebeu vida. Mas se você não tiver, tipo assim, aqui é o lugar que desce a unção de Deus. E aqui é o lugar de filhos de Deus. Quando você ocupa um lugar de órfão, não desce. Você precisa se posicionar para que, no lugar de filho de Deus, você, nessa verdade, é o que eu estava falando, a verdade de quem é Deus. Então por isso eu mostrei ali, ó. Ele diz, ó, os aflitos necessitam e buscam água e não há. Não há nada nessa vida que sacie o coração do ser humano. Porque existe aquele lugar que a gente sempre fala, né? Aquele lugar que Deus deixou lá dentro do ser humano para um dia ele voltar para Deus. Ele vai por todas as coisas desse mundo e ele não vai encontrar nada que sacie a vida dele. Por isso não há nada, nada. Se você ainda olha para esse mundo e você acha que ele tem coisas que vão saciar a sua alma, você está enganado. Você vai procurar e procurar. E quando você consegue, você vê que não saciou. E você vai, porque essa é a presença de Deus. Então esse é o nosso Deus. Abrirei rios onde não tem. Então se essa resposta de quem é Deus está impressa em seu coração, aí eu sei quem é Deus. Aí a segunda pergunta que precisa ser respondida: quem sou eu? Quem sou eu? Quem aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida? A Bíblia diz que Deus dá o poder de se tornar filho. Deus nos adota. É o rei que vem e adota e nos traz para o palácio dele para ser filho dele. Nos adota. Então quem sou eu? Sou filho de Deus. Mas o que adianta eu saber que eu sou filho, mas se eu não conheço esse Deus? Aí eu sou filho, mas sou filho de quem? Mas esse Deus o quê? O que pode esse Deus? Entende? Por que precisa responder quem é Deus? Para fazer a diferença de quem eu sou? Eu sou filho. Agora, quando essas respostas estão dentro do nosso coração, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é Deus. Se eu não vou procurar aqui, eu não vou conhecê-lo. Se eu não buscar Ele na oração, eu não vou conhecê-lo. Aí, se essas duas perguntas estiverem respondidas no seu coração, automaticamente a terceira pergunta será respondida: qual é o meu destino? Eu estava orando para uma pessoa, e aí quando eu orei assim por ela, eu tive uma visão. Fazia muito tempo que eu não tinha visão. Eu tive a visão. E aí aquela visão ficou significativa, assim, e a pessoa falou assim: é isso aí mesmo que eu estou sentindo na minha vida. E aí eu me inquietei com aquilo, eu pensei, eu tive aquela visão, e eu pensei, tá, mas falei pra ele aquela visão, ele também disse que era aquilo mesmo, que ele estava se sentindo bem daquele jeito. Mas daí, agora? Aí eu falei, olha, preciso conversar. Aí lá na nossa casa, preciso conversar. E aí eu conversando com ele, eu perguntei quem é Deus. Perguntei quem era ele. E aí ele disse assim, que quando ele
pensava no meu futuro, eu enxergava tudo preto. Sabe, eu não conseguia. Hoje eu vejo as minhas netinhas falando assim: eu quero ter filhinhos, eu quero assim, eu quero. Elas ficam já imaginando o futuro delas. E eu não conseguia. Não conseguia enxergar futuro para mim. Então eu pensava: será que eu vou morrer cedo? Eu recém-casada. Será que eu vou morrer cedo? Eu não consigo, quando eu vou pensar no futuro. Parece mentira, mas era verdade. Eu não conseguia formar um pensamento na minha mente de que eu tinha futuro. E a situação dessa pessoa que eu estou falando também. Mas eu não consigo ver meu futuro. Não consigo. Então eu falei assim: essas duas respostas, quem é Deus? Quem é você? Elas precisam ser respondidas dentro de você. Porque daí, tipo assim, qual é o meu destino? Eu tenho um Deus que é meu Pai. Eu sei quem eu sou e eu sou um filho do Altíssimo, do Grandioso, do Poderoso. Sou filho dele. Então, qual que é o meu destino, gente? Aonde for e o que eu estiver fazendo, Deus estará no meu futuro. Não é diferente isso? E isso renova as nossas forças, as verdades de Deus. Por isso que o texto diz que Deus faz forte ao cansado, ali em Isaías 40, 29. Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor. E esse esperar no Senhor nos reporta a palavra esperança. A esperança é uma expectativa feliz. Nós precisamos ter esperança. Veja que Abraão, diz a Bíblia, que ele creu contra a esperança. A esperança o quê? A esperança humana. Porque a Sara tinha já perto dos seus 90 anos, ou 100 anos, mais ou menos. Era impossível. Então, como que um homem pode esperar que a sua esposa vai ter um filho nessa idade? Embora ele tinha ouvido que Deus falou que ia dar um filho para ele. Então, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Qual esperança? A esperança humana. Que humanamente era impossível. E Abraão creu. Agora, olha só. José, quando ele disse para levarem os ossos dele, quando viesse o libertador, José, ele viveu com uma esperança. Não precisava ser no tempo dele, mas aquela esperança que um dia viria o libertador, aquilo deu um novo sentido para a sua vida. A esperança é uma expectativa feliz. A esperança é algo precioso para a gente agregar na nossa vida. Veja que José viveu a vida que ele tinha que viver. E ele viu o seu povo lá, que era escravo. Mas ele tinha algo, vai vir o libertador. E ele falou para os outros, quando ele estava morrendo, ele diz: olha, vai vir o libertador. E aí os filhos falavam para os outros filhos: vai vir o libertador, pode não vir na minha geração. Mas ele viveu com aquela esperança que o libertador viria. E aí passa gerações e chega a geração já 400 anos depois. Você entende que a esperança faz algo grandioso no nosso coração? A esperança, ela renova. A esperança no Senhor renova as nossas forças. Então eles ficaram esperando. E aí chega a época em que todos olhando e todos viveram na esperança. Aqueles escravos que eram chicoteados. Eu imagino que na hora daqueles chicotes, na hora daquela amargura, o que consolava eles era a esperança. O libertador virá. Entende que não importava se o libertador não tivesse vindo, porque dentro deles havia um renovo de esperança. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. É a esperança. Porque aqueles que esperam em Deus jamais são decepcionados. E aí os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então é na esperança, é no esperar em Deus, que
que nós renovamos as nossas forças. Você está compreendendo isso? Que nós precisamos saber o que é nosso, e nós precisamos ir. Ah, tá, então agora eu vi essa verdade. Eu não faço nada acontece. Mas se eu ouço essa verdade, e essa verdade cai no meu coração, a verdade de Deus, vai realizar algo em você. Tipo assim, as pessoas falam, mas eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Ouça a palavra, traga a palavra para dentro de você, que essa verdade, o Espírito Santo vai estar ali para mover todas as coisas. Então, a palavra de Deus, ela entra dentro de nós e ela faz algo dentro de nós. Você crê nisso? Porque a palavra é viva e eficaz. Não é um livro, não é um... Esse livro é tão grandioso. Eu creio que vocês viram nas disciplinas sobre esse livro. Esse livro é sobrenatural. Aqui a grandiosidade, eu tenho falado, estava falando para o meu irmão lá em Curitiba. Às vezes eu estou olhando a palavra, eu vejo ali, e aí de repente parece que eu estou no meio daquele povo da Bíblia. Daí eu entendo eles, eu começo a ver, eu me sinto lá no meio deles. E às vezes aquela verdade se mistura tanto dentro de mim. Eu estava falando com meu irmão assim que às vezes parece que não cabe aqui dentro. O mundo misturado de Deus, sabe? O mundo de Deus cheio, enchendo você. Parece que tem horas que as verdades são tão grandes, que é tão glorioso aquilo, que parece assim que não cabe dentro do peito. É muito mais grande, é muito maior, porque vai tomando conta do nosso ser. Então essa é a palavra que eu quero trazer para você. Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Gente, você está entendendo o que está escrito aqui? Não é uma simples frase jogada aqui, gente. É o profeta dizendo o que Deus disse. Então, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia. Quer dizer, de repente você se vê saindo de uma situação como se tivesse asas. Alguma coisa desse tipo. Essa pessoa que eu estava contando para você, que estava mal lá, que eu fui, ela também tinha uma dificuldade financeira. E eu falei de Deus, né, e fomos falando nessa área. E aí a gente trabalhou só o sistema de crença dela. E assim por diante eu falei, olha, Deus pode fazer aparecer dinheiro da onde você nem imagina. Nem imagina. De repente aparece. Ai, mas não vai dar para somar as contas, não vai dar para pagar isso aqui e tal. Eu falei, olha, então você só tem que escolher a fé, porque você já fez tudo o que precisa. E Deus pode fazer aparecer. E foi tão interessante que realmente apareceu um valor altíssimo para eles. De uma pessoa que nunca, não tinha como aquela pessoa ofertar um valor daquilo. Tudo bem que era parente, mas não tinha como. Entende? Então, olha só, e suas forças, renova suas forças e sobem com asas como águia. Você sobe acima dos problemas. Você não fica debaixo. Você fica acima dos problemas. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque as suas forças são renovadas. Eu vou convidar, se você quiser levantar, ficar de pé, curvar sua cabeça e falar com Deus. Esse Deus ama você. Você é único. Ele olhou para você aonde você estava. E Ele te resgatou. Você não veio pela tua própria força.
Você não veio pela tua própria vontade. Ele diz: filho, vem. E eu que te chamei. E eu que te sustento. Não viva na tua própria força, porque senão você vai se cansar e não vai conseguir. Filho, eu amo você. Filho, eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Não deixe que as preocupações da vida te afastem de mim. Filho, persevera. Eu quero o teu bem. Eu quero alegrar o teu coração. Você é filho amado de Deus. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. Ele tem toda a força que você precisa. Ele tem toda a sabedoria que você precisa. É Ele que supre as suas necessidades, que sacia a sua sede. Por isso você precisa escolher Ele somente como o primeiro lugar na sua vida. Acima de todas as coisas, é Ele que preenche o teu ser. É Ele que renova a tua alma. É Ele que te dá uma nova força. Você acorda. Você sabe que você não é órfão. Você é filho. Vai se desprendendo agora de toda falta de esperança. Em toda e qualquer situação na sua vida que não há esperança, que você deu lugar para a falta de esperança, vá se desprendendo, vai soltando a sua vida. Diga que você escolhe a esperança, porque a esperança, ela tem a ver com o seu futuro. Deus está no seu presente. Ele esteve lá no seu passado e Ele está no seu presente e Ele vai estar no seu futuro. O Espírito Santo. Não foi em vão o sacrifício de Deus. Jesus, o único motivo que todas as coisas se cumpram na nossa vida. Por isso, Jesus, nós te agradecemos. Jesus, te agradecemos por tudo aquilo que tu fizestes, morrendo na cruz em nosso lugar, conquistando para nós a nossa salvação, a nossa redenção e a vida abundante, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus Pai, porque enviaste o teu Filho. Muito obrigado, Pai, porque tu não nos abandona. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu está conosco todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, porque tu move todas as coisas. Porque tu nos conta o que está no coração do Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós escolhemos esperar em ti. Nós escolhemos esperança sobre a nossa vida. Te agradecemos, Pai, pela palavra que fala ao nosso coração, pela verdade que tu nos deu, Senhor. Obrigado por esse livro tão maravilhoso, tão precioso. E através desse livro, Senhor, tu se revela. Pai, as tuas palavras são vivas e são eficazes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Queria convidar você a se sentar. Podemos ligar as luzes lá atrás. Para encerrar essa noite, nós temos um momento muito especial de compartilhar aquilo que Deus tem feito nos nossos corações. E neste feriado, então, nós estivemos lá no Paraná. E
Deus fez algo lá e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Na verdade, eu gostaria que eles compartilhassem com vocês. Então eu queria convidar todos os adolescentes e toda a equipe que participou do Congresso Nacional de Adolescentes para vir aqui. Todo mundo. Se amontou aí, pessoal. Cadê a Fernanda? A Fernanda tá aí? Ela queria tirar uma foto da gente. Tá bom assim ou a gente vai uns pra frente, Fer? Vamos pra frente, uns assim? Isso, então vem uns pra frente aqui comigo, gente. Faz favor. Isso, fecha aí. Como é que tira a foto aqui de Jucas? Bom, então eu quero passar a palavra para vocês, para que vocês compartilhem aquilo que Deus fez na vida de vocês lá. Como que foi esse congresso? Vocês podem falar o que vocês quiserem. Tem surpresas. Pode falar tudo o que vocês quiserem. Que o Espírito Santo de Deus tocar no coração de vocês para falar para aqueles que não estiveram lá. O nosso congresso, ele tinha o tema In Jesus, que na verdade é em Jesus. Então a gente estava falando do que é uma vida vivida em Jesus. O que é uma adolescência vivida em Jesus. Então esse era o tema do congresso. Quem vai falar primeiro? Eita! No congresso eu senti muito a presença do Espírito Santo e eu caí muitas vezes. Eu acho que foi umas 6 vezes que eu caí na presença do Espírito Santo e eu gostei muito do congresso. Cauã foi uma bênção na minha vida, o Luiz e todo mundo que me ajudou, orou por mim e tudo mais. Eu acho que é só. Lá eu também senti muita presença de Deus. Eu tive uma experiência com Deus e eu me enchi do Espírito Santo. As palavras lá foi muito boas, todas me tocaram pelo menos um pouco. E lá foi um lugar que a gente pôde dedicar um tempo só para Deus. Que a gente pôde se dedicar para aprender sobre Deus e receber muitas bênçãos dele. Vou tentar falar, mas eu tô um pouquinho sem voz, mas vocês ignoram essa parte. O congresso foi uma experiência muito sobrenatural. Consegui sentir muito a presença e o Espírito Santo naquele lugar. Eu acredito que foi minha primeira experiência com Deus. Eu caí várias vezes também. As palavras me tocaram bastante. E lá o Senhor me deu o dom das línguas. Então foi muito forte na minha vida. Deus usou pessoas para falar coisas muito específicas para mim que eu precisava ouvir. Então quem tiver a oportunidade de ir, foi sensacional, foi sobrenatural. Também estive lá no congresso esse final de semana lá, e acredito que a todos aqui, pelo menos um pouco tocou no coração. Foi um momento muito especial. Todas as pregações lá, eu acredito que tocaram o coração de todo mundo era bem abençoado lá. E Deus falou muito comigo na questão do amor dele, que ele tem por todos nós. Eu acho que é isso que ficou mais marcado para mim. A gente pôde conhecer muitas pessoas novas da região e saber que a nossa igreja é muito mais do que 4 paredes, né? Então, só agradecer.
começar falando sobre a equipe, depois dos meus amigos que me ajudaram muito nesse congresso. As palavras que eu mais gostei foram a do Bill e do Gilvano, foram tremendas. O momento que eu mais gostei foi o que o Espírito Santo me derrubou e eu conversei com Deus. Outro momento muito bom foi a gincana, que ficamos em segundo lugar, mas achava que ia ficar em último. Também conheci muitas pessoas novas, legais. Quem tiver a oportunidade de ir, vai que tem muitas experiências boas com Deus. Meus dias no congresso foram incríveis. Ele me deu experiências maravilhosas. Nunca chorei tanto na minha vida e aprendi a me render mais na hora do louvor. Agradeço a Deus por essa oportunidade única. Eu senti a presença dele muitas vezes e a sensação foi incrível. Fiquei muito feliz quando vi meus amigos se entregando de todo o coração na hora dos louvores. Deus falou comigo que sou amada, preciosa e única. Eu caí 3 vezes na presença dele e as 3 vezes foram sobrenaturais. Quem tiver a oportunidade de ir, vai, pois você vai voltar transformado e tendo uma relação mais próxima com Deus. Para mim, o congresso foi, muito incrível. Foi sobrenatural. Para mim, o mais importante foi o batismo de amor. Eu fiquei 1 hora chorando dentro do quarto. O Antônio teve que ir lá orar para mim parar de chorar. Senão eu ia ficar, eu ia virar a noite. Depois eu fiquei meia hora olhando pro nada, numa paz tão grande. Nem eu sei o que aconteceu. Mas só sei que foi sobrenatural. Foi muito incrível. Eu lá no congresso foi muito massa. Foi uma experiência que eu pensava que não dava pra acontecer, sobrenatural, que as pessoas que eu indo lá eu pensava que não dava, mas chegou lá o pastor Jean mostrou que na verdade era de verdade. Eu senti que a presença de Deus, o Espírito Santo não falou, mas eu senti ele. Mostrou coisas que sobrenaturais. E lá todo mundo era muito amável, foi bem legal lá. Lá foi uma coisa muito sobrenatural, lá foi uma coisa muito sobrenatural, foi bem legal. Desmaiei 5 vezes. A primeira vez que eu caí, eu fiquei um bom tempo no chão, tremendo. Foi uma coisa bem boa, conversei com Deus bastante tempo. E eu agradeço a todos os meus amigos, todo mundo que foi lá. Até o Antônio orou por mim. Foi bem legal. Esse final de semana pra mim foi... não tem como explicar. Pela primeira vez eu posso falar que eu passei por um batismo espiritual. Eu nunca havia caído na presença do Espírito Santo e graças a Deus o que eu não que vai mudar algo na minha vida, mas eu queria sentir algo diferente, algo físico. E naquele momento, numa sexta-feira à noite, após um momento de adoração e a palavra de um pastor, do pastor Giovanni, eu com muito clamor, querendo mais, eu caí no Espírito Santo. Após isso, chorei, clamei mais. Acabou, pelo menos eu achei que tinha acabado. Aí, após isso, teria uma festa dos gêmeos, que a gente escolheu uma dupla e se vestia igual. No final, descobri que um amigo meu foi para um quarto de oração, de tanta unção que ele estava. Ele só falava lá, falava línguas. E a gente foi lá. Aí estava o pastor Robson, a Isabela, o Kaique, o Pedro. E eles começaram a cantar louvor. E eu e o João chegamos lá, sentamos, começamos a cantar. Nisso começamos a sentir a presença. E Deus começou a usar aquelas pessoas lá dentro. Começaram a falar em línguas, começaram a falar profecias. E
pessoas caindo na presença lá dentro. E uma pessoa muito usada começou a ser usada por Deus. E pessoas começaram a cair dentro daquele quarto, a ponto de quase virar uma pilha de corpos lá dentro. Era um quarto normal, não tão grande nem tão pequeno. Tinha 20 pessoas quase caídas lá, adolescentes. Nem era o momento do congresso, acho que a gente sentiu no coração de ir lá. Nisso, essa pessoa estava orando por adolescentes. Adolescente estava orando, não era um líder, era adolescente, estava sendo usado por Deus. Nisso, esse adolescente começou a orar, daí pessoas caíam no espírito. Ele olhou para mim e falou assim, ó, é você. Eu estava com tanta fé. Quando ele olhou para mim e apontou o dedo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu já sabia que Deus tinha um plano para mim naquele momento. Nisto, eu comecei a orar e caí na presença de Deus, mais profundamente do que eu havia caído antes. E eu comecei a chorar, começava a adorar a Deus, a chorar. Nisto, essa pessoa usada pediu para trazer outras pessoas e a gente foi atrás. Dessas pessoas e elas vinham e caíam no espírito, tendo uma experiência com Deus. Nisto, havia acabado aquela noite, todo mundo com fogo ungido, sem explicação. No dia seguinte, houve o mesmo momento, foi uma palavra de cura. E lá no auditório tinha quase 300 adolescentes. E neste momento, que já havia acontecido na sexta-feira também, no sábado, quase 200 adolescentes estavam caídos no chão, na presença. A gente pôde presenciar cura espiritual, cura física, pessoas com um problema no osso foi curado. E a gente pôde experimentar demônios saindo de corpos de pessoas. A gente pôde ver algo assim sobrenatural. A gente pôde perceber que nada é impossível para Deus. Nisto eu havia caído de novo. Chorei e eu senti forte. Deu, meu filho, você já recebeu. Agora é sua vez de doar, que nem o meu pai falou no final, bolachinhas do pacote. É vez de você entregar. Eu comecei a orar por pessoas e eu senti que Deus estava usando a minha vida. E nisso eu acho que eu cumpri o que Ele queria. E à noite, como a gente só ia embora no domingo de manhã, fizemos uma vigília lá. Compartilhamos um pouco de como foi a nossa experiência e fizemos um louvor final ali para acabar. Os pastores deixaram bem claro que não era para ninguém se encostar, porque se alguém se encostasse, orasse, já ia acontecer de novo ali, para vocês terem noção de como foi, sim, sobrenatural. Conheço alguns pastores e várias pessoas falaram que nunca haviam visto uma coisa dessas. A gente pode presenciar que esta geração de adolescentes é uma geração abençoada que tem muitos planos para este mundo. E eu creio que esta é a última geração deste mundo. E se for isto, que a nossa vida seja usada para alegrar a Deus. Amém? Ele me lembrou. Não ia falar, mas já que ele falou, né? Falou falar? No sábado à noite, quando eu já havia sentido que era hora de orar pelos outros, acho que a primeira pessoa que eu cheguei, que eu senti de orar, foi o Pedro. Nisto eu cheguei nele, comecei a orar, comecei a clamar para Deus, para ele sentir o que eu senti. Eu queria que não ficasse só para mim, eu queria espalhar as bolachas para outras pessoas. Nisto, o Pedro, acho que ele sentiu e caiu na presença de Deus. Eu falei, meu Deus, é a primeira vez que isso acontece comigo. Eu comecei a falar em línguas também. Não só eu, como vários adolescentes começaram a falar em línguas. Adolescentes sedentos pela palavra de Deus. E aí eu pensei, por que não mais pessoas, né? Aí eu acho que eu fui pra quem? Fui pro Vitor. Comecei a orar também. Demorou um pouquinho mais. Eu falei, eu não vou sair dali até ele sentir isso também. Fui orar. Aí, acho que eu fui pro Thales. Foi você? Foi. Pro Thales. Comecei a orar.
senti algumas coisas, falei pra ele se entregar, caiu na presença também. Aí eu fui pro outros Thales. Esse foi rapidinho, cara. Não deu 10 segundos. O homem tava... Caramba. Aí eu fui... O Gabriel eu nem fui, porque ele já tava no chão nessa hora. Aí eu acho que eu fui pra Lolo. Pá. Aí só eu indo na direção dela, ela já começou a chorar. Aí eu comecei a chorar, comecei a clamar pra Deus, mandar sabedoria sobre a vida dela. Falei sobre coisas do futuro dela, pra ela possa ser sábia, que ela possa não deixar o inimigo atacar a vida dela, e se ela cair, que ela possa levantar com muita sabedoria. Isso, eu acho que eu fui pro meu primo Pedro também, que ele estava sendo usado por Deus. Ele só falava línguas. Ele comecei a orar por ele, senti de orar por ele também. Aí ele começou a pular e ele também caiu. Isso eu senti que ali meu propósito daquele dia já tinha sido feito. E eu só agradeci a Deus por essa experiência. E eu espero que essa experiência deste final de semana não fique só neste final de semana. Eu espero que ele seja uma vida que a gente possa ter, que a gente possa passar essa presença de Deus para outras pessoas. Só umas coisinhas que eu esqueci de comentar. Foi que uma coisa que me tocou muito é que eu acho que todo mundo que estava aqui conseguiu perceber que Deus liberou um avivamento sobre a nossa geração. Então era muito perceptível, tanto naquela salinha que o Cauã comentou. A gente saiu, a gente estava prontinho para ir para nossa festa dos Gêmeos. E daí falaram, gente, tá todo mundo caindo lá na sala. Quando eu cheguei lá, tinha 3 pessoas no chão. Aí eu cheguei lá, né, eu pensei, eu vou orar por eles, né, e depois eu vou pra festa. Eu cheguei lá, eu pisei lá, eu já caí. Aí eu caí, e daí eu ficava lá. E daí eu pensava assim, meu Deus, eu quero orar pelas pessoas. Aí depois que eu tinha caído, eu pensei que eu tava bem, eu levantei, aí eu fui lá e eu caí de novo. Eu caí umas 3 vezes, assim, eu não consegui orar pelas pessoas. E daí no final, que eu já tava bem, eu consegui orar por algumas pessoas específicas. E no que eu orei, era uma pessoa que ela mudou de cidade e foi pra Porto Belo, se eu não me engano. E quando eu falava pra ela, ela tava na unção do riso. E quando eu falava pra ela, eu sentia que o que Deus tava me mandando falar pra ela também era pra mim, porque eu mudei de cidade também. Então eu falava pra ela que, independente de onde ela estivesse, Deus queria usar a vida dela. E eu me via falando essas coisas pra ela, que Deus estava falando comigo. Então, aí eu lembro que eu caí. Quando eu caí, tinha 3 pessoas na sala mais caídas comigo. E no que eu levantei, que eu acho que foi umas 3 horas depois, a sala não cabia mais ninguém. Tinha uma pessoa que estava organizando onde cada um ia cair, porque não tinha mais espaço. Tinha gente que pisava na sala, caía, que sentia quando pisava com a ponta dos seus pés, começava a formigar. E durante algumas palavras eu também sentia a minha mão queimar, aí assim ardia, eu me tremia toda. E eu pensava, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? E eu vi que não, que era algo sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar. A presença estava muito forte. E eu acredito que todo mundo que estava lá sentiu isso. Então, eu acredito que Deus abençoou muito. E eu achei muito lindo os meus amigos, que todo mundo orava por todo mundo. Os adolescentes oravam e os líderes caíam. Era uma coisa assim, muito especial. Então, a gente viu como a nossa amizade em Deus, onde habita Deus, a nossa amizade, é uma coisa muito importante, porque foi lindo, foi muito sobrenatural. Então, a gente viu um avivamento acontecendo. E a gente acredita que, não sei se vocês já viram, mas aconteceu um avivamento nos Estados Unidos. E se aconteceu lá, pode acontecer aqui no Brasil também. E que Deus tem um chamado especial para o nosso país, para os adolescentes. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eu senti a mão do Espírito Santo no meu ombro esquerdo. E não como se eu sentisse a mão, mas que tremesse em volta da mão, né? No formato da mão. E isso eu chamei a atenção do Thales, que eu pensei que era ele, era o único que estava perto de mim. Eu acho que eu chamei a atenção dele umas 3 vezes. Aí ele falando que não era ele. Aí depois que eu fui perceber que era o Espírito Santo.
nem preciso falar muita coisa, mas foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes. Já fui em alguns encontros com Deus, já fui no Impacto, em outros eventos também que é mais espiritual, e nunca vi. E não sei vocês, mas eu não estava com expectativa nenhuma para isso. Era mais para eles ir lá, para se enturmar e estar com o pessoal. Isso torna o negócio mais incrível ainda, porque não estava nada no cronograma. Não estava que eles iam ter esse momento assim. Era palavra e oração. Chegou na última palavra, o pastor acho que deve ter pregado uns 10 minutos. E aí já puxou as cadeiras, tudo, e foi só oração. Foi só essa parte de cura que o Cauã falou, foi ministração. E Deus agindo ali naquele lugar, né? Foi incrível ver eles recebendo e passando para os outros ali na mesma hora. Eles recebendo Deus e no mesmo momento eles levando o Espírito Santo lá para as pessoas, ministrando cura uns nos outros, né? Foi impactante. Deixa eu só explicar para vocês o que eles caíram tanto, tá, gente? Porque Deus, ele se manifesta de várias formas diferentes. Deus não me derruba. Minha experiência, Deus me bota de joelhos. Então teve um momento que eu recebi uma oração, e aí a gente fica, vai cair, porque Deus, ele simplesmente ele assume o controle. Só que quando estavam orando por mim, eu fiz essa posição aqui, ó. É o que Deus me falou. Te ajoelha na presença de Deus. Te ajoelha na presença de Deus. Então, quando estava orando, eu não senti que eu ia ser derrubado, mas que eu ia me prostrar e dizer, Senhor, eis-me aqui. E que foi o que aconteceu. E algumas experiências com eles também é dessas. Às vezes as pessoas estão lá e aí simplesmente você perde as pernas e fica lá na presença de Deus. A gente passava, como eles falam, pelos corpos espalhamados pelo chão, né? Eram as pessoas assim na presença de Deus ali. Aí você passava, um estava orando em línguas, outro estava ali orando em línguas, outro estava ali se tremelicando assim, só adorando a Deus. E aí eles estavam sentindo o amor de Deus. Eles estavam sentindo a presença de Deus. E quando a gente ia orar por eles, muitas vezes a gente não falava nada. Teve uma pessoa que eu fiquei 2 dias ouvindo uma música na minha mente, cantarolando essa música, cantarolando. E aí Deus me falou, vai lá orar por aquela pessoa, mas é para eu chegar cantando. Aí eu cheguei, eu comecei a cantar aquela canção ali para ela, aquele refrão. Comecei a orar por ela e tal. Depois ela me disse que aquela canção era do começo da conversão dela, que ele ouvia toda hora e ela era a música preferida daquela pessoa. Era aquela canção que eu estava cantando, uma canção muito antiga. E aí Deus foi ministrando ao coração dele, tantas coisas aconteceram, simplesmente porque a gente disse, Deus, eis-me aqui, eu quero te sentir, eu quero sentir tua presença. E Deus derramou a presença dele lá. A gente queria mostrar um videozinho para vocês. Normalmente, gente, o nosso culto ele vai das 7h30 até as 9h30, tá? Mas hoje é um dia muito especial e a gente não queria deixar de compartilhar a vida de Deus através da vida deles. Então a gente vai mostrar um fundinho, um vídeo. Só vamos para o lado, porque depois eu gostaria de orar junto com eles pela igreja toda que está aqui para nós encerrarmos. Apaixonados pelo Espírito Santo.
Aquele ali é o momentinho que todo mundo foi embora e ficou só a nossa região lá fazendo bagunça. Então esse foi o nosso congresso nacional, né, em Jesus. E eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu queria convidar vocês a voltarem para cá de novo e levantarem as suas mãos para nós orarmos por eles.